Domingo nós teremos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, e como sempre nós teremos o transporte, teremos aí o especial que vai sair aqui de frente da casa da irmã Vilaí, na rua, na Avenida Palmeiras, qual o número, irmã? Eu esqueço. 341. Avenida Palmeiras 341, ao lado da borracharia TH, que é do Tiaguinho, que é filho da irmã de Laína. Então, a van, o micro-ônibus, estará saindo a partir das 16h30, isto é, 4h30 da tarde. E os irmãos estão todos convidados, e aqueles que podem ir, vão. Aqueles que não puderem ir, por motivos óbvios e aceitáveis diante de Deus, é claro que nós faremos uma coisa, algo que possa atender, né? Eu estive aqui mais cedo, estive hoje desde cedo, saí mais cedo, estive hoje fazendo as visitas, estive hoje no presídio, estive hoje no CERESP, Centro de Remanejamento de Presos, trabalhando um pouco na parte evangelística. Eu cheguei mais cedo aqui na igreja, fiz uma transmissão ao vivo, entrei ao vivo, falei uns 17 minutos dos trabalhos, dos convites, até disse para os irmãos, os visitantes, os ouvintes que moram aqui próximo, na região, que está disponível, se quiserem, né, no domingo, e estarem conosco lá em Sarzedo, vendo, participando, observando, né, como é ministrada a Santa Ceia Bíblica e Apostólica, com pão aso, vinho e lava-pés. Então, às vezes tem muitos irmãos, muitas irmãs, até mesmo ministros, que nos ouvem pela rádio, que ouvem as mensagens na rádio e ficam interessados, querem ver, querem assistir, e às vezes por causa do credo, por causa da religião, por causa do sistema, por causa daquela dominação, ele tem medo de ser punido, né, por causa daquela igreja com as suas regras, e gostaria tanto de ver a ministração da Santa Ceia Bíblica e Apostólica. Então, se a pessoa não usufrui da liberdade que há em Cristo Jesus, esse é um problema, porque a denominação fecha, né? A denominação ela é baseada no credo. A denominação só pode crer até certo ponto da Bíblia. A denominação não crê em toda a palavra, ela crê em certas partes da palavra. Nisso aqui eu creio, nisso aqui nós não cremos, nisso aqui nós aceitamos, nisso aqui nós não aceitamos, isso aqui nós praticamos, isso aqui nós não praticamos, nossa igreja crê nisso, isso aqui nós não crê. Então, a denominação não pode crer em toda a Bíblia, elas creem em parte da palavra. Por isso que a palavra denominação significa denominar-se a um ponto de vista de um credo na qual não pode seguir adiante para crer em toda a palavra. Mas nós cremos em toda a palavra. Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, nós teremos a Santa Ceia domingo, a partir das 18 horas, em Sarzedo, Rua Milton Campos, 339, bairro Brasília. Eu estou falando dessa maneira porque tem muitos irmãos nos assistindo, nos ouvindo pela rádio. E no dia 6, que é sábado agora, nós temos um culto evangelístico lá em Joatuba, no bairro Nova Luz, se não me engano, isso. Também está sendo dito, né, falado na rádio também. Teremos evangelismo na parte da manhã, em Mário Campos, começando da reta 1, vindo para o centro de Mário Campos, onde nós estaremos também entregando panfleto. Peguei agora 5.000 panfletos, na semana que vem fica mais pronto, mais 5.000 com outro tema, com outras referências. E no dia 13, que vai ser no sábado, nós teremos também um culto ao ar livre, um culto de evangelismo na Praça Central de Mário Campos. Nós teremos um culto ao ar livre, com entrega de panfleto também, e logo depois, às 19 horas, na
Rua das Azaleias, 66, em frente à Escola Nova, no bairro Jardim da Primavera. Teremos às 19 horas do dia 13, com a presença do pastor Carlos, lá de Pedro Leopoldo. E no dia 20, nós teremos um culto na casa da minha irmã Sânia, ali no bairro São João, Grande São João, né? Na Rua Sagres. E também estamos sendo anunciados também na rádio também. Então, nós estamos trabalhando, né? Fazendo algo, tentando fazer algo para o reino de Deus constantemente. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tu crês que há um só Deus? Nós encontramos que Tiago é um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Tiago foi um dos 3 apóstolos que em determinados momentos saía com Jesus com mais 2, Tiago, Pedro e João. Existem 2 ou 3 episódios na Bíblia, nos Evangelhos, onde Jesus chama os 3 e deixa o restante de fora. Nós vemos isso em alguns pontos das Escrituras, como por exemplo no Monte da Transfiguração, quando Jesus subiu e levou apenas Pedro, Tiago e João. Então Tiago é um dos apóstolos do Senhor, pelas quais também, pela história da igreja, teve uma morte terrível. Ele foi um dos mártires que teve uma morte terrível. Ele foi morrendo aos poucos. Ele não foi uma morte rápida, foi uma morte aos poucos, amarrado no fim do seu ministério e sendo tirado pedaço por pedaço de pele, começando pelas unhas, o corpo todo, terrivelmente. Mas ele não negou a fé. Amém. Ele continuou na mesma fé. Amém. Então, nada poderá nos separar do amor de Deus. Aquele que está com a palavra revelada em seu coração, nada o separa, nada o faz negar. Mas é nas horas mais difíceis, e isso virá para qualquer um. Talvez pode ter vindo já para você, para provar sua fé. Talvez para alguns ainda virá ainda, para provar sua fé na palavra. Se na verdade você crê mesmo ou não, se nesse período de crença, nesse período de caminhada, talvez ainda você não passou ainda pelo teste de fogo, para ver se realmente tu crês, para ver se realmente tu estás parado na brecha. E Tiago, evidentemente, é um dos que estavam naquele dia onde houve uma pergunta vinda através de outro discípulo, que era Filipe. Quando Filipe, um dos mais ousados, vamos dizer assim, em estar sempre à frente, fazer perguntas, porque havia uma questão entre os discípulos concernente à divindade do Senhor Jesus Cristo. E é até, vamos dizer assim, de forma conformada, porque naquele momento eles ainda não tinham seus sentidos ainda totalmente abertos. Se você observar, o entendimento completo dos discípulos só foram abertos depois que Jesus Cristo ressuscitou.
em São Lucas, capítulo 24, 45. Pois já depois da ressurreição, diz que Deus abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras. E antes disso, era e é até aceitável de que houvesse entre eles algum tipo de pergunta concernente à divindade de Jesus Cristo. Porque a divindade de Jesus Cristo, ela foi somente explícita e bem concretizada pelo ministério do apóstolo Paulo. Paulo, quando foi chamado para ser apóstolo dos gentios, ele colocou bem, frisou bem a divindade do Senhor Jesus Cristo em suas epístolas, em suas cartas, falando até mesmo para a igreja que estava em Filipenses, os Filipenses, onde ele diz o seguinte, que ele sendo achado na forma de homem, e achado na forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, hoje é achado na forma de servo, e aquela coisa toda, na forma de homem. Depois ele diz em Colossenses que toda a plenitude da divindade estava corporizada nele, toda a plenitude estava habitando nele, amém, irmãos? Então, mas antes disso, com os discípulos ao redor do Senhor Jesus Cristo, eles ainda tinham dificuldade para compreender esta relação divina de Jesus, porque Jesus, sendo homem, estava aqui na terra, nessa dimensão, desempenhando um papel, uma função de que um homem faria, no caráter de um profeta, pois foi isso exatamente que Moisés havia dito acerca dele, quando disse: Deus levantará um profeta semelhante a mim, e acontecerá que toda alma que não ouvi-lo será extirpada. Observe que nenhum profeta, nenhum dos outros profetas que deixou de ser ouvido por alguém, a sua alma foi extirpada. Mas a esse Jesus, que sendo Deus, toda alma que não aceitasse, não ouvisse, seria cortada. Quem entendeu, irmão? Porque ele é Deus, amém? Os irmãos entenderam? Então observe bem que logo depois disso, 700 e tantos anos, vem Isaías vem e fala sobre ele, falando da virgem que daria à luz a um filho. Veja bem, contra a ciência, contra a natureza, a virgem dá à luz a um menino, dá à luz um filho. E depois, esta virgem, da qual era Maria, e foi colocado o nome dele de Emanuel. Foi dito, olha, o nome dele será Emanuel. Uma virgem vai conceber e dar à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Não tinha ainda sido traduzido ainda esta palavra Emanuel. Só estava escrito, Isaías 7,14, Emanuel. 712 anos depois é que Mateus, o evangelista, ou Mateus, um dos evangelhos, no capítulo 1, verso 21, estava falando da virgem, citando a escritura, que essa virgem que havia concebido deu à luz um filho que se chamaria Emanuel, que agora o apóstolo, que agora o discípulo Mateus está dando a tradução, que Emanuel quer dizer Deus conosco, amém? Deus conosco. Não uma segunda pessoa conosco, mas Deus conosco. Emanuel, feito carne, o verbo se fazendo carne e habitando entre nós, diminuindo a si mesmo, chamando-se de uma pessoa. Deus estava ali, habitando corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, mas como Jesus, sendo homem, tendo corpo, alma e espírito, e ao mesmo tempo sendo Deus, nessa dimensão humana, ele tinha uma relação com a dimensão divina. Então, tendo essa relação com a natureza divina, então isso implicava nos discípulos. Isso criava na cabeça, na mente dos discípulos, uma pergunta: mas espera aí, ele está sozinho ou não? Porque numa escritura ele diz: eu não estou só, o Pai está comigo. E outra ele diz: eu e o Pai somos um. E aquilo.
Então isso deixava a cabeça dos discípulos cheia de perguntas. Por quê? Porque eles não entendiam que Jesus, sendo Deus, ele estava aqui numa condição diminuída, como diz Paulo aos Filipenses, de sendo achado na forma de homem. Deus não é homem, Deus é Espírito, amém, irmãos? Mas foi achado na forma de homem, tomando a sua semelhança, e tomando a forma de homem, ele obteve a natureza humana, e tendo essa natureza humana, a alma que estava dentro tinha que ter relação a uma natureza divina. Por isso que às vezes ele falava isso, por isso que às vezes ele orava, por isso que às vezes ele dormia, por isso que às vezes ele comia, por isso que às vezes ele sentia, porque ele estava em um estado na condição humana, porque ele tinha que sofrer e passar pelo flagelo que o homem passa, ele tinha que sentir o que o homem sentiu, ele tinha que passar pelo que o homem passou, sem nenhum pecado, evidentemente. Então, Tiago, um dos apóstolos, estava naquele dia, em São João 14, quando a pergunta se levantou. Eu creio que deve ter tido um grande temor em poder se dirigir a Jesus para lhe dizer certas perguntas. Porque ele tinha toda a resposta, no sentido, toda a resposta. Se vocês observarem, Jesus, quando falou sobre o fim, quando falou sobre a sua vinda, foi só disso que ele não disse. Foi só a respeito disso que ele não disse, nem o dia e nem a hora. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas todas as outras perguntas, ele respondeu. E quando tinha aquelas perguntas que não era necessário responder, ele não respondia, porque a resposta não traria nenhum fruto. Não traria nenhum fruto. Como, por exemplo, os gregos, quando vieram da Grécia e veio vender em Jerusalém, e viram a fama de Jesus e foi atrás de Jesus. E os gregos foram procurar saber quem ele era, porque a fama estava correndo. Então eles estavam atrás de Jesus pela fama, não pelo que ele era. Então Jesus apenas não deu muita importância. Jesus apenas disse assim, se o grão de trigo cair no chão e não morrer, fica ele só. Não entenderam nada e foi embora. Não entenderam nada e foi embora, porque Jesus sabia que eles não estavam ali à procura dele, do que ele era, pelo que ele representava, porque ele veio ao mundo. Eles estavam ali por curiosidade. Curiosidade. A pergunta que Pilatos fez, ele também não deu resposta. Jesus apenas disse, tu dizes. Então, mas as respostas que os filhos de Deus precisavam, ele não deixou sem elas respondidas. Amém, irmão? Não deixou elas sem respondidas. Deus não deixa de forma alguma seus filhos ficarem sem respostas. Deus não deixa. E nem ficar no escuro, e nem viver sob debaixo de um mistério pela qual eles nem sabem. Por exemplo, vamos pegar as denominações que creem na Trindade. Aí você pede eles para explicar a Trindade e diz, não, nós não podemos explicar porque é um mistério. Como é que vai ter um Deus misterioso? Não, esse Deus para nós já não é mais mistério, porque foi revelado. Amém, irmãos? Esse Deus para nós não é mais misterioso, porque já foi revelado, foi manifestado. Amém? Foi manifestado. E para eles não, continua um mistério. Não. Já foi revelado. Então não temos problema algum acerca de quem é o nosso Deus. E ele se chama Senhor Jesus Cristo. Então observe que eles tinham vamos dizer assim, eles tinham um certo receio de chegar perto dele para poder falar alguma coisa. A própria Maria, na qual foi a incumbadora para trazer esse menino, a própria Maria, ela mesma tinha receio, não quando criança, mas quando ele ficou adulto, já prestes a começar o ministério, ela já ficou um pouco receosa
de fazer certas perguntas, porque já não era mais aquele tempo, né? Vocês podem observar que lá em Caná da Galileia, quando o vinho tinha acabado naquele casamento, que era um amigo da própria família, e Jesus foi, ela disse: não tem vinho, acabou o vinho, falando alto para Jesus ouvir, para que forçasse a Jesus começar a fazer o trabalho de Messias, ou o sinal de Messias. Que tenha eu contigo, mulher. Então, observe bem, foi a resposta de Jesus. Mas ali estava Tiago. Quem é Tiago? Tiago é um apóstolo. Tiago é um apóstolo que tem uma identidade muito forte nas Escrituras e também ele foi muito feliz em um momento em que Pedro e Paulo estavam discutindo acerca da circuncisão, e Tiago entrou no meio para falar sobre isso e as coisas aquietaram, porque Pedro não entendia a palavra ida para os gentios, enquanto que Paulo estava levando a palavra para os gentios. Pedro pensava que a palavra tinha que continuar com os judeus, com aquela velha circuncisão, enquanto que Paulo, recebendo toda a revelação, o evangelho é levado aos gentios. Amém, irmãos? Depois, lá na frente, na carta de Pedro, já quase morrendo, já dando sua vida, ele escreveu sua cartinha dizendo: olha, gente, eu fui estúpido, em outras palavras, eu fui estúpido uma vez sobre as cartas de Paulo, escreveu coisas difíceis até de entender e tal. Vocês entendem, né, irmãos? Mas ele reconheceu o ministério de Paulo, levantado por Deus para os gentios. Evidentemente que a mensagem de Paulo não mudava nem um pouquinho dos apóstolos. Batizavam em nome de Jesus Cristo, criam no mesmo Deus e assim por diante. Pronto. Então, lá estava Tiago no meio dos apóstolos. E talvez uns estavam ali querendo fazer essa pergunta. E eu creio, na minha parte, na parte pessoal, quando Jesus não estava presente entre eles, entre os 12, eu acho que essa pergunta subia entre eles. Irmãos, vocês não estão tendo uma dificuldade para compreender quando ele fala acerca do Pai, e fala que o Pai está aqui, e assim por diante, sabe? Vocês não estão vendo essa dificuldade? Vocês não estão vendo o que eu estou vendo? Eu também tenho visto isso, tal. Você lembra quando o pessoal queria pegar pedra nele, jogar nele, e dizendo que não queria combater ele por algum mal ou por alguma obra boa que ele fez, mas por ser homem, se dizendo ser Deus? Você lembra disso? Nós estávamos lá, não estava? Pois é, então está difícil, mas quem prega como ele? Quem ensina como ele? Aí eu disse: sabe uma coisa? Vamos parar com essas perguntas, vamos parar com essa confusão, vamos parar com esse disse-me-disse, vamos direto ao ponto. Mas quem vai perguntar? Quem pergunta? Filipe, eu pergunto. Amém? Filipe diz: eu pergunto. Aí você vai ver lá em São João, capítulo 14, a partir do verso 6. Filipe representou os demais. Jesus disse em São João 14, verso 6: ninguém vem, ele não disse ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí diz: agora, é essa hora que vamos pegar. Agora é a oportunidade de fazer a pergunta. Porque ele disse ninguém vai, ele disse ninguém vem, ele não disse ninguém vai. Ele disse ninguém vem. Vem é diferente de vai. Ele disse ninguém vem. Vem é o que está aqui, vai é o que está lá. Então, agora é a hora. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, os discípulos, Filipe chegou e disse: Senhor, mostra-nos. Talvez Filipe queria que ele pegasse a Bíblia, pegasse as Escrituras, ou algum livro, ou algum canon, ou algum livro de Moisés, algum livro de Isaías, algum livro de Jeremias, para pegar a Bíblia. Não, Jesus era a própria Bíblia, amém, irmãos? Ele era a palavra manifestada.
Ele era a palavra manifestada em carne. O que estava escrito estava em carne e sangue diante dele. O verbo se fez carne, estava diante deles. Então, Filipe se aproximou, meio que temeroso, meio envergonhado, e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Nos basta. Não temos problema nenhum de aceitar milagre, não temos problema nenhum de o Senhor chegar nas igrejas e derrubar as mesas, e expulsar os cambistas, não temos problema nenhum de o Senhor ter conversado com a Maria Madalena, com aquela outra da do tanque, não temos problema nenhum do Senhor chamar eles de raça de víboras, ele de filho do diabo, não temos problema nenhum com essas coisas. Mas nós temos uma dificuldade. Mostra-nos o Pai, que nos basta. Jesus deve ter olhado para eles assim, deve ter olhado para eles um pouco, deve ter pensado, deve ter ido lá e cá, e assim, e os 12 ali apreensivos. Eu posso ver a cena, e os 12 assim apreensivos. Aí Jesus disse: escuta, há quanto tempo eu estou convosco? Há quanto tempo você... Aí você pergunta para um batista, trinitariano, um presbiteriano, um teólogo, um seminarista: há quanto tempo está na igreja? Há quanto tempo está na denominação? Há quanto tempo fez a formação teológica? Há quanto tempo fez seminário? Há quanto tempo está no púlpito? Ainda não conhece o Pai? Há quanto tempo eu estou convosco? Essa foi a pergunta. Há quanto tempo estou convosco? E não me tendes conhecido ainda, Filipe? Aí Jesus engrossou a voz: como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aí Jesus apertou ele: como dizes tu? Como vocês têm a coragem, as palavras, de fazer essa pergunta? Em primeiro lugar, há quanto tempo vocês estão na mensagem? Ainda não conhece o profeta para esta era? Há quanto tempo vocês estão na mensagem e não conhecem a semente da serpente? Há quanto tempo vocês estão na mensagem e não conhecem predestinação? Há quanto tempo vocês estão na mensagem e não sabem a posição da mulher na igreja? Há quanto tempo estão na mensagem e não conhecem as escrituras prometidas para este último dia? Há quanto tempo estão na mensagem e não sabem o que é o primeiro selo, o segundo selo? Não sabem quem foi os reformadores? Não sabem quem foi os mensageiros das 7 eras da igreja? Há quanto tempo estão na mensagem e não conhecem que os rudimentos fracos do mundo não podem estar aqui na igreja? Que nós não podemos viver como o mundo vive, como a religião vive, como as denominações vivem? Mundanas? Há quanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tens conhecido ainda? Como podes tu pedir para eu mostrar o Pai? Não crê, não entende, crê entender. Não entende, não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Vocês estão me vendo aqui? Estão me enxergando? Aí Jesus agora acabou. Quem me vê a mim, vê o Pai. Amém, irmão? E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Vocês não entenderam que a palavra se fez carne? Vocês não entenderam que aquela palavra que disse haja luz se fez carne? Vocês não entenderam que o verbo que quer dizer em grego palavra se fez carne? Vocês não entenderam que eu tinha que vir na terra como um filho? Vocês não entenderam que eu tinha que ser gerado? Vocês não entenderam que Emmanuel quer dizer Deus conosco? Eles não fizeram pergunta mais nenhuma sobre isso. E Tiago estava lá. E Tiago estava lá, entre eles, no meio deles, ouvindo isto, recebendo isto.
dessa forma. Então observe bem que a dificuldade, tanto daqueles dias como nos nossos dias, foi entender a deidade, a divindade de Jesus Cristo, ao ponto de que no ano 325, no Concílio de Nicéia em Milão, aquele bispo de Milão chamado Arius, com outro Atanários, estavam discutindo a respeito da divindade de Jesus. Que ele não era divino, ele era somente um homem usado por Deus, um filho, e a outra parte brigava, não, ele era divino, ele era Deus. E isto misturou a cabeça dos bispos de Milão ao ponto do Papa ter que dar um veredito sobre isto. Naquele tempo não existia denominação, não existia denominação, só existia o catolicismo romano, pela qual tomou o cristianismo e paganizou o cristianismo. Por isso que o cristianismo foi paganizado. Isso quer dizer o quê? Introduziram no verdadeiro cristianismo o paganismo de Roma. Isso quer dizer que doutrinas, credos de dentro da Roma pagã foram introduzidos dentro do cristianismo para começar mais de um Deus. Quando eles substituíram aqueles deuses pagãos, como Júpiter, Lino e Minerva, e trataram de substituir para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, formando assim, tirando assim a antiga trindade pagã de Roma e colocando dentro do seio do cristianismo a nova trindade do paganismo dentro do cristianismo. Então observe bem, substituindo até mesmo o batismo, que era em nome do Senhor Jesus Cristo, que é, porque a Bíblia continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém, irmãos? Ela não muda, continua a mesma coisa. Então observe bem que Tiago estava lá. Tiago estava lá quando ele respondeu essa pergunta aos discípulos. Então Tiago, em momentos, entre aspas, teve o privilégio de estar com Jesus em dados momentos. Por exemplo, vejam bem, se você pegar Jesus entrando na água para ser batizado por João, você vai ver que João é um profeta, Jesus é a palavra, o verbo. Então a palavra sempre vai ao profeta, a palavra sempre vem ao profeta. Quem está entendendo, irmão? A palavra sempre vem ao profeta. Aqui estava Jesus, aqui estava João. Aqui estava Jesus, a palavra, feito carne. Aqui estava João Batista, no Rio Jordão. Então, se você observar, o próprio João queria sair fora do fato dele estar batizando a Jesus, pelo fato do que ele era. Ele disse, olha, eu posso batizar todo mundo aqui, eu posso batizar Anás, Caifás, eu posso batizar os fariseus, mas o Senhor vem a mim para ser batizado? Eu que sou pecador, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Vocês entenderam, irmão? Porque João sabia quem ele era e o que ele era. Aí Jesus disse, João, deixa por hora isso e vamos cumprir a justiça. Porque a justiça é essa. Todo cordeiro, antes de ser lavado, antes de ser morto e sacrificado, tem que ser lavado primeiro. Amém, irmãos? E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi lavado primeiro, para depois ser levado para o sacrifício para ser morto. Quem está entendendo? Quando Jesus disse, deixe isso por hora, aí João não quis questionar, porque um homem de Deus não questiona uma palavra. Amém, irmão?
Ele não questiona uma palavra. Se a palavra diz que é assim, é assim. Um verdadeiro homem que está conectado com a palavra, que está com o seu espírito conectado com a palavra, ele não questiona a palavra, ele aceita do jeito que está. Então João não questionou e assim o batizou para cumprir a justiça. E a justiça era essa, que um cordeiro tem que ser lavado primeiro, antes que possa ser levado para o sacrifício. Antes que seja levado para o sacrifício. O batismo de João era só para arrependimento. Lá estava um entrando na água sem nada para se arrepender. O batismo de João era para arrependimento. Lá estava um entrando na água com nada para se arrepender. Apenas disse no ouvido: deixa por hora para cumprir a justiça. Quem está entendendo, irmãos? Por isso que muitos não entendem Atos 19, do 1 ao 5, quando Paulo encontra alguns discípulos de João ainda, que conhecia somente o batismo de João. Quando Paulo chegou lá em Éfeso, achou alguns discípulos que Áquila e Priscila havia tomado a atenção deles para esperar Paulo para explicar melhor o reino de Deus. Então, quando Paulo chega e diz: vocês receberam o Espírito Santo? Ele diz: nós nem sabem o que é isso, nós nem sabem que existe isso, nós nem sabem como é que é isso. Aí existe uma ligação sobre isso. Aí Paulo logo pergunta: em quem foi batizado então? Ele responde: no batismo de João. Não, aí está errado, está vendo? Por isso que vocês não compreenderam nada, porque o batismo de João era só para arrependimento. Não era para a remissão dos pecados, porque Jesus Cristo não tinha derramado nem sangue ainda. Quem está entendendo, irmãos? Derramamento de sangue é remissão de pecados. João não tinha derramado sangue, não tinha derramado sangue ainda. O batismo de João é só para arrependimento, para encontrar um povo disposto a seguir a Jesus depois disso. Aí Paulo responde e explica: olha, gente, sabe por que vocês ainda não receberam o Espírito Santo? É porque vocês ainda estão naquele batismo que era só para arrependimento. Remissão de pecados, nem tinha derramado sangue ainda. João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo, pregando, ensinando. Será que vocês não viram isso? Até que Jesus chegasse. Aí eles entenderam, eles compreenderam, eles viram que aquele a quem João anunciava era que redimiria Israel, redimiria através do seu sangue. E a Bíblia vai e diz que no capítulo 19, verso 5, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Tiago estava lá no dia em que Jesus dá essa tremenda resposta para Filipe, mas Jesus sabia que a resposta para Filipe é para todos, porque ele chegou dizendo: mostra-nos, é plural. Então estava Pedro envolvido, estava Tiago envolvido, estava Paulo, Mateus envolvido, estava Judas, o irmão do Senhor envolvido, estava todos envolvidos. Mostra-nos, é plural. Então Tiago estava lá. Então Tiago sabia que ali estava o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso diante dele, mas sendo chamado de filho porque foi gerado. Quem entendeu, irmãos? Filho porque foi gerado, e ao ser gerado recebeu o ofício, o título de filho. Então, observe bem que aí Tiago, na sua carta, logo depois de tudo isso, seu entendimento abrir, ele falando aqui sobre a fé sem as obras para nada aproveita. Ele falando que a fé sem as obras para nada aproveita. Tem muita gente que tem fé, mas não tem obra nenhuma. Tem muita gente que tem obra demais, mas não tem fé nenhuma. E elas têm que andarem juntas. A fé tem que andar junto com as obras. Mas as obras, em um certo sentido, enganam muitas pessoas. Por quê, pastor? Porque uma igreja que tem dons, que manifesta os dons e as obras são manifestas, no entanto, o pregador que está orando pelos enfermos e os dons sendo manifestados, esse pregador tem uma mente trinitária. Ele crê que em 30 Deus, ele crê em trindade, ele aceita a mulher no culto, ele toma uma santa ceia imunda, suja, com pão fermentado de padaria, com suco de uva.
às vezes as obras, os sinais atrapalham ele. Como existem muitas pessoas por aí. Quando você encontra pessoas para mostrar na Bíblia, não, mas Deus fez muita coisa na minha vida, eu era isso, eu era aquilo outro, e lá tem isso, minha tia, por exemplo. De vez em quando eu converso com minha tia lá em São Paulo. Não, mas aqui opera de lado, aqui tem. Eu falei assim, tia, eu não estou negando que não opera, não estou negando que não opera, não estou negando que não cura, tia. Mas os dons atrapalham ver a palavra. Os dons atrapalham. Então, a fé é a revelação, é a compreensão. Sem as obras, ela é morta. Então, você tem Paulo pregando, Paulo curando. As obras combinadas com a sua fé. Revelação completa. Amém, irmãos? Então, quando você tem fé e obra junto, quando o seu entendimento está correto com as obras, porque você não recorre às obras para provar a fé. Depois que as obras são feitas, você vai ver na fé se aquilo está de acordo com a palavra. Amém, irmão? Se não, não. É assim. Então as pessoas lá fora examinam a igreja pela obra que ela faz, e não examinam pelo que é pregado, que é a fé, que é o entendimento. Não examina. Eu não quero saber se demônio está falando, se o morto está ressuscitando, se a igreja está cheia. Eu não quero saber se o surdo está ouvindo, se o coxo está levantando. Glória a Deus para quem está recebendo a cura. Eu quero saber se lá está pregando a verdadeira palavra. Amém, irmão? Porque a pessoa que é curada, ela pode morrer e ir para o inferno. Mas uma pessoa com entendimento aberto, com entendimento da revelação correta, ele vai para a vida eterna. Amém, irmão? Então, Tiago estava lá. Então, Tiago vai e fala, e diz na sua epístola. E ele, se você observar, ele não usa a escritura apontando para o plural, ele usa a escritura apontando para o individual. Tu, ele não diz vocês, ou tus, ou vós. Ele usa o singular. E tu, falando para a pessoa direta. Tu crês que há um só Deus? Você faz bem. Amém, irmãos? Você faz muito bem em crer em um. Faz mal é crer em 3, é crer em 4, é crer em 5, é crer em 6, é crer em 2. Faz mal é crer em 2, em 3. Jesus disse em Apocalipse 1,17, eu sou o primeiro e o último. Então é bom, faz bem crer em um. Amém, irmão? Eu sou o primeiro e derradeiro, então faz bem crer em um. Aí ele diz, os demônios também creem. Por que os demônios creem e os apologetas, os seminaristas, os tal de teólogos não creem? Por quê? Por que os demônios creem que há um só Deus, mas existe um grupo de pessoas que diz que não? Por que os demônios creem e até estremecem? Esse estremecer aqui não é temer. O crente teme a Deus. O demônio não, o demônio estremece, ele não teme. O diabo não teme a Deus, ele estremece. Quando Jesus expulsou aqueles 2.000 demônios que estavam no Gadareno, porque havia uma legião é 2.000, então, aqueles demônios, quando viu Jesus vindo à sua direção, eles disseram assim, vieste-nos, plural. Então havia muitos demônios no rapaz. Vieste nos atormentar antes de tempo? Porque os demônios sabem que há um tempo deles. Há um tempo deles. Esses demônios são anjos caídos. E esses anjos uma vez viveu no céu. Viveu no céu. Esses anjos que caíram na terra, que foi expulso do céu, viraram demônios aqui na terra. Numa dimensão onde usa a alma, a fraseologia das pessoas, para ficarem endemoniadas. Então, esses demônios que uma vez foram anjos, que foram expulsos do céu, sabem muito bem quem estava lá. Por isso que eles creem que há um Deus. Amém, irmão? Sabem muito bem que há um Deus no céu, um só. E que quando ele vinha na teofania de Miguel, tinha companheirismo com ele.
Então eles sabem muito. Quando olhou para Jesus, viestes os atormentar. Atormentar, como se Jesus fosse um demônio. Viestes atormentar antes de tempo, porque existe um período para eles. Existe um período para eles serem lançados no lago de fogo. Existe um período para eles serem julgados e lançados direto no lago de fogo. Mas não tem nem julgamento, é lançado direto no lago de fogo. Existe um período para isso. Mas viestes atormentar antes de tempo, não é nosso tempo ainda ser lançado naquele lugar que está escrito em Apocalipse. Mas se vai nos expulsar, nos joga para aquela manada de ali. Nos manda para lá. E ele diz, então vai. E aqueles demônios entraram nos porcos, porque porco não tem alma, e o diabo só age onde tem alma, animal não tem alma. Eles precipitaram, doidaram tudo, e caíram no precipício e foram direto para o mar. Então observe bem, que Tiago está dizendo, você faz muito bem, mulher, faz muito bem, rapaz, faz muito bem, pastor, faz muito bem, igreja, faz muito bem, companheirismo, faz muito bem você, família, que está sentada agora me ouvindo em casa, lá no sofá, no seu carro agora que está me ouvindo, no trabalho, na porta do vigilante. Faz bem crer em um, faz mal é crer em dois e três. Faz bem você crer nisso. E até os demônios também creem, mas estremece, sabe disso, mas estremece. Eles não podem temer, eles apenas estremecem. Porque se temer, tem que obedecer no sentido da palavra, e não obedecer para sair. Então observe bem, que ele disse, eles creem, eles sabem e estremecem por causa disso. Vejam bem. Então observe, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Então observe bem, que uma das coisas que as pessoas não sabem é que todo Deus tem que ter um nome. Todo Deus tem que ter um nome. Não existe Deus nenhum debaixo desse céu, crido pelo budismo, crido pelo xiitismo, crido pelo... Você pode falar o que você quiser. Não existe Deus nenhum pela qual as pessoas andam crendo aí que não tem um nome. Todos têm um nome. Todo Deus tem que ter um nome. E o nosso não pode ser misterioso. Ele foi misterioso até 2000 anos atrás. Quando pediram o nome dele lá, ele disse, não vou dar meu nome não, visto que é maravilhoso. Amém, irmão? Como podes tu ver meu nome? Não, vai ser assim. Mas quando ele veio há 2000 anos atrás, o anjo dispõe o nome dele de Jesus. Amém, irmão? Esse Deus deixou de ser misterioso, porque além de ser só um Senhor, tem um nome, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso, irmão? Eu creio de todo o meu coração. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos orar, é cor de oração. Mão dada, vem aqui na frente para a oração para nós. Eu amo. Porque Ele primeiro